Nós ansiamos a sua presença. Quantos encontraram Apocalipse capítulo de número 1, verso de número 7 e 8? Diga amém. Amém. Nos diz assim: eis que ele vem com as nuvens, e todo olho verá, até mesmo aqueles que transpassaram, e todos os povos da terra se lamentarão por causa dele. Assim será. Amém. Eu sou o Alfa e o Ômega, diz o Senhor Deus, o que é, o que era e o que há de vir, o Todo-Poderoso. Esta é uma afirmação do Senhor para nós. Ele vai vir, ele vai buscar a sua igreja. Eu quero aqui me atentar ao tema, de qual é o nosso procedimento, como procedemos diante do Senhor, ou como estamos procedendo para que quando Ele nos chamar, nós estejamos preparados para morar com Ele. Como que devemos proceder? Quais atenção nós devemos ter? Quais cuidados nós devemos ter? O que nós não devemos nos esquecer e o que nós devemos praticar? Eu acho que esta é as lições que fica de Deus para nós. Como nós devemos proceder? Como nós devemos estar atento? Como estar atento? Por que estar atento? Quanto tempo nós devemos estar atento? Eu não sei quanto tempo, porque a Bíblia diz que nem Ele mesmo, o próprio Jesus disse que nem Ele mesmo sabe, nem os anjos, a não ser o Pai, somente Ele sabe. E quando nós falamos, ou quando há uma ministração sobre a vinda de Jesus, nós de fato não damos tamanha atenção quando nós falamos de uma ministração onde Deus dará, Deus proverá, Deus fará, Deus operará milagres. Nós não damos tanta atenção, porque quando falamos da vinda de Jesus, isso já não mexe mais com a igreja, isso já não traz mais a atenção dos ouvintes da palavra do Senhor. Quando nós falamos de que Jesus está voltando, parece que ficou no histórico do passado, como se esse evento não irá acontecer. Como se de tantos anos já ouvíamos falar que Jesus virá buscar a sua igreja, e parece que a sua vinda está sendo demorada demais. Parece que isso não vai acontecer. Mas a Bíblia dá a nós algumas evidências de que Jesus está voltando. Se não ainda para a igreja toda, já está voltando para alguns dos seus. E a sua palavra, ela está se cumprindo. E ela se cumpre a cada dia. E nós, como igreja do Senhor, devemos estar preparados para que esse evento não nos pegue de surpresa, não nos deixe assustado, mas que esse evento, que é a vinda de Jesus, nos faça participante desta magnitude que Ele preparou a todos nós. Quando nós falamos da vinda de Jesus, logo me vem à memória o momento em que Deus chama Noé, e Noé começa a pregar a palavra do Senhor. Um homem de mais de 600 anos, e ele começa a ministrar e a dizer que o dilúvio iria vir, mas a humanidade estava corrompida, a humanidade estava perdida, a humanidade estava batendo cabeça de um lado para o outro, sem saber em qual direção andar, em qual caminho seguir. Mas a Bíblia vai dizer a nós que Deus encontra um homem por nome Noé, e esse homem tem ali uma vida, uma conduta diante de Deus, que Deus acha graça na vida desse homem. E como nos diz também no livro de Mateus, vou me apegar a esse tema, lembrando-nos de que não vou fugir do que hoje será proposto a nós,
Vou me apegar aqui no capítulo de número 23 de Mateus, como nos diz assim: quanto ao dia e a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão somente o Pai. Como nos dias de Noé, assim também será na vinda do Filho do Homem. Pois nos dias anteriores ao dilúvio, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando-se em casamento. Aqui vem a preocupação. Até que Noé entrou na arca e eles nada perceberam. Aqui deve estar a preocupação da igreja. Quando Noé e a sua família, preste atenção, entra na arca, o evento estava acontecendo, aonde casais de animais estavam entrando naquela arca, de uma dimensão de mais ou menos 150 metros, e o povo não percebe, o povo está ocupado demais, o povo estava distraído, de maneira que eles não percebem que ali entra um casal de elefante, que ali entra um casal de leão, de onça e demais animais que entram, de toda espécie de animalias que ali Deus manda com que Noé colocasse dentro da arca. O povo não percebe essas coisas acontecendo, esse movimento acontecendo, e o povo também não consegue perceber que Noé, a sua esposa, os seus 2 filhos e a sua nora, entra para dentro da arca, e eles não conseguem se atentar que eles sumiram, e fica por 15 dias dentro da arca, até que Deus então começa a mandar chuva. E eu quero abrir um parênteses para nós, e mostrar aonde está a nossa atenção. Qual deve ser a nossa maior preocupação? A nossa preocupação deve ser em que Deus está falando, Deus está revelando a sua palavra, e nós, como povo de Deus, como servos do Senhor, passamos desapercebido a voz do Espírito do Senhor, e o evento está acontecendo. Jesus está voltando para algumas pessoas, como nos diz a palavra do Senhor, que nos finais dos tempos haveria guerra, rumores de guerra, nação contra nação, pai contra filho, filho contra pai, reino contra reino, e demais coisas estariam acontecendo. Ou seja, todas essas coisas já estão acontecendo, todas essas coisas já estão aos nossos olhos, está à nossa vista. Nós olhamos para as televisões, nós olhamos para os noticiários, nós só vemos desgraça, nós só vemos notícia ruim, nada de coisas boas para vir, ou coisas que trará uma esperança melhor para o povo, só coisas que trazem temores, e trazem a nós um certo temor e um medo. Mas a palavra do Senhor já disse a nós, que o evento está acontecendo, as coisas estão se movimentando, mas aqui passa a nós agora a percepção de entender esse evento que está acontecendo, porque a palavra do Senhor nos diz assim, pois, verso de número 38, pois nos dias anterior ao dilúvio, ou seja, o dilúvio não tinha acontecido ainda, estava acontecendo um movimento onde Noé, os seus filhos, as suas noras, a sua esposa entraram dentro da arca, os animais entraram, e o povo estava ocupado. E qual era a ocupação do povo? Comendo, bebendo, casando e dando-se em casamento. Se naquela época o povo estava distraído demais em comer, em beber, em casar e dando-se em casamento, em festas ou coisas do tipo, imagine nos dias de hoje, aonde o que tira a nossa atenção, isso daqui tira a nossa atenção por horas, de maneira que as coisas estão acontecendo e nós estamos com os nossos olhos vidrados em um aparelho celular, ou em uma televisão, ou coisa do tipo. Imagine só. Agora eu quero que você comece a se preocupar um pouco mais. Eu quero que você abra a sua atenção um pouco mais. Aonde eu estou gastando o meu tempo? De maneira que eu não vou conseguir ver o evento que está ou irá acontecer, que é a vinda de Jesus. E a Bíblia diz, e ele virá. E esse povo estava tão preocupado com a vida alheia, com a vida cuja eles estavam vivendo, que diz, o povo vivia comendo, bebendo, casando-se e dando em casamento, até o dia em que Noé entrou
na arca, o verso de número 39 traz a preocupação a nossa. Sabe o que está dizendo o verso de número 39? E eles nada perceberam. Eles não conseguiram ver aquele movimento de animais, de um lado para o outro. Eles não conseguiram ver aquele monumento, que era aquela arca gigantesca, entrando animais a todo momento. Eles estavam tão ocupados com as suas vidas, que deixaram passar desapercebido alguns animais desaparecerem. E nós não podemos nos acostumar com a vida em que nós estamos levando, senão nós vamos perder a vinda de Jesus, e grande será o temor para muitos. E grande será o choro para muitos, porque eles não estiveram atentos à vinda de Jesus. A Bíblia nos diz no livro de Malaquias, no seu capítulo de número 3, que ele virá como ourives, e provará muitos no fogo, e como lavandeiro também. Sabe, os mais antigos vão entender o que eu estou dizendo. Quando as mulheres iam lá no ribeiro, perto do rio, que não tinha as máquinas de lavar roupa como tem hoje, como tem um tanquinho de lavar roupa, que muitos reclamam, eu tenho um tanquinho. Como que elas lavavam as roupas? Elas iam até o rio e ficavam batendo a roupa sobre a pedra. Ele está dizendo: eu sou o lavandeiro, e eu vou pegar a cada um de vocês, e vou ser como lavandeiro lavando uma roupa. Eu vou ser como ourives que derrete o ouro no fogo, até que ele seja purificado. Mas nós não podemos deixar isso passar desapercebido. O evento está acontecendo, as coisas estão mudando, Jesus está falando: mas eu só acredito que Jesus está voltando se ele usar o fulano, o cicrano, o bertano, porque ele é poderoso demais. Ei, a palavra do Senhor nos diz que ele está voltando. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Qual evento mais você está esperando para que Jesus prove que ele está voltando para buscar a sua igreja? Qual evento mais você está aguardando para que Jesus volte, para que Jesus apareça, ou que Jesus demonstre que está vindo para buscar a sua igreja? Ele precisa usar um profeta e bater nos seus ombros? A palavra já não é mais suficiente para nós. A palavra de Deus já não nos satisfaz mais. A palavra de Deus já não enche mais o nosso coração. Ela não traz mais em nós o desejo, não traz mais em nós o brilho de virmos à casa do Senhor. Davi disse: uma coisa eu pedi ao Senhor, e a buscarei, que eu possa estar na casa do Senhor todos os dias e contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Davi desejava vir à casa de Deus. Muitos já não desejam vir mais à casa do Senhor. Muitos já não desejam vir mais os cultos, aonde o Senhor é cultuado, aonde honra e glória pertence ao Senhor. Mas se nós falarmos de um evento aonde haverá festa, as pessoas têm o ânimo, ela pode trabalhar o dia todo, ela tem o ânimo para fazer as suas coisas, mas quando nós tratamos das coisas de Deus, nós já não temos mais o mesmo prazer. E ele vai dizer para nós no livro de Malaquias, no seu capítulo número 1, se eu sou pai, aonde está a minha honra como pai? Vocês não dizem que eu sou pai? Cadê a minha honra? Aonde está a minha honra? E se eu sou Deus, cadê a honra minha como Deus? Aquele povo estava tão perdido, tão disperso, que eles não perceberam que Noé estava entrando na arca, a arca fecha a porta, o dilúvio vem, ou seja, todo aquele evento acontece, e o povo não percebeu. Sabe quando eles foram perceber? Quando já não dava mais pé para nadar. Aí já é tarde demais. Jesus convida eu e você hoje a estarmos atentos à sua palavra.
Jesus convida eu e você hoje a estarmos atentos à voz do seu Espírito. Jesus convida eu e você a estarmos atentos à voz dele que está falando dentro do meu e do seu coração. Não importa o tamanho do vaso, se ele é grande, se ele é pequeno, o importante é como ou quando, em que momento nós estamos dando ouvido para a palavra do Senhor. Sabe o que Jeremias vai dizer no capítulo número 2, verso de número 13 a seguir? O meu povo fez duas maldades. A mim me deixasse águas vivas e procurasse rota cisterna. E ele continua. E o meu povo é livre. O meu povo é livre. Mas se não, se tornarão presas. Nós só nos tornamos presa, não pela vontade de Deus, porque ele já nos fez livre. Nós só nos tornamos presa quando nós de fato já não damos mais ouvido à voz do Senhor. Então estava acontecendo todo aquele evento e o povo distraído, e o povo ali desapercebido com as coisas que o momento estava dando a ele. A arca foi fechada, o dilúvio veio e eles não perceberam. Assim será na vinda do Senhor. A igreja está pregando o evangelho, a igreja está anunciando o evangelho, e muitos têm fechado o ouvido para não ouvirem a voz do Senhor. Lembra das virgens? Metade prudente e metade imprudente. Metade tinha azeite necessário para encontrar com o noivo. A outra metade gastou-se tudo aquilo que tinha. Quando chegou a hora, elas estavam despreparadas, de maneira que elas foram até as que tinham azeite e disseram: venda-nos a nós. E as que tinham disseram: não, acaso faltará a nós e a vocês também? Vai chegar um dia, a palavra do Senhor nos diz que haverá fome, mas não fome de pão e nem sede de água, mas fome de ouvir a palavra de Deus. Vai ter um dia que não vai ter mais um pregador, vai ter um dia que não vai ter mais um cantor, vai ter um dia que não vai ter mais um obreiro, vai ter um dia que não vai ter mais um porteiro, as crianças da mocidade, dos jovens, as irmãs do seu coração. Não vai haver um dia que não haverá mais elas aqui, ou a igreja do Senhor, para anunciar o evangelho. Sabe por quê? Porque ele veio e levou a sua igreja. Agora, nós devemos estar preparados. Além de estarmos preparados, nós precisamos mantermos firmes diante do Senhor. A palavra do Senhor nos diz assim, no livro de 2 Coríntios, capítulo número 4, verso número 16. Por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados, dia após dia. Pois o nosso sofrimento leve e momentâneo estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Assim fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas aquilo que não se vê é eterno. Você consegue entender porque Paulo diz que nós não caminhamos pelo que vemos, mas nós caminhamos pela fé? Porque se eu caminhar por aquilo que eu vejo, é uma fé em vão. Por isso que a palavra do Senhor nos diz que a fé vem através do ouvir, e o ouvir a palavra do Senhor. Quanto mais eu ouço a palavra, mais fé é gerada dentro de mim. Então eu não estou aqui pelo que eu vejo, eu não sirvo a Jesus pelo que Ele fez, eu sirvo a Jesus pelo que Ele prometeu a mim, porque Ele disse a mim que Ele iria e voltaria para me levar, para que onde Ele estivesse, eu, você, nós, a igreja do Senhor, estivéssemos com Ele também. Mas Paulo está dizendo, há momentos em que nós estamos nos desanimando e até mesmo pensando em desistir. Mas ele disse, não desista. Continue caminhando. Ele disse, embora exteriormente estejamos a desgastar, estejamos a algo que acontece que nos traz a fadiga, a canseira. E às vezes nós pensamos em desistir. O porquê desistir? Para que desistir? Eu digo para você, por que não desistir? Eu digo a você, não desista, sabe por quê? Porque a Bíblia nos diz que Ele vai dizer assim aos que venceram: vinde bendito do meu Pai, possuí por herança aquilo que eu preparei para vocês desde a fundação do mundo.
E ele vai dizer mais: ao que vencer será vestido de veste branca, ao que vencer receberá uma coroa, ao que vencer sentará no trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai também. Por isso que Paulo está dizendo que o que se vê é transitório, mas o que não se vê, isso é eterno. Paulo vai dizer: eu conheço um homem que foi ao terceiro céu, se no corpo eu não sei, mas ele viu coisas inefáveis, coisas indizíveis. É por isso que nós estamos caminhando ainda. Não é por aquilo que nós vemos, porque se for pelo que nós vemos, nós podemos desistir de vir à igreja, mas nós caminhamos pela promessa do Senhor, nós caminhamos por um céu de glória, nós caminhamos para receber um corpo incorruptível de glória, nós caminhamos para receber um novo nome, a qual a Bíblia nos diz que ao que vencer, receberá o nome a qual ninguém sabe, a não ser aquele que recebe. Eu caminho, sabe por quê? Porque eu sei que quem está me esperando do outro lado é o general de guerra, o Rei dos reis e Senhor dos senhores, aquele que era, que é e que há de vir, o Cristo, o maravilhoso, o Salvador do mundo, aquele que virá para buscar uma igreja lavada e remida no teu sangue. Essa é a motivação que eu tenho para vir à igreja. As pessoas vêm à igreja somente se elas forem buscadas, se elas forem bajuladas, se elas forem perguntadas todos os dias. E Jesus, por muitas das vezes, foi abandonado por aqueles que mais o seguiam. Jesus foi deixado orar sozinho, quando ele chamou alguns para estarem orando com ele. Vai ter coisas que você vai ter que passar sozinho, vai ter coisas que você vai ter que aprender a lutar sozinho. Mas aprenda uma coisa, Ele está com você. Ele está com você. Sabe por que você não desistiu ainda? Porque Ele disse para você: caminhe um pouco mais, continue, vai rastejando, vai caindo, vai capengando, mas não pare, porque eu aguardo você do outro lado da eternidade. Eu aguardo você lá. Eu aguardo você de braços abertos. Ei, aqui você pode ser incompreendido, desentendido. Você pode ser aqui questionado. Você pode ser aqui deixado de lado. Mas lá você vai ser abraçado. Você vai ser recepcionado por aquele que fez todas as coisas por amor à sua vida. Por isso que Paulo fala no verso de número 18: assim fixamos os nossos olhos, não naquilo que se vê, mas naquilo que não se vê. Porque o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Irmãos, por muitas das vezes eu pensei em desistir, por muitas das vezes disseram: esse aqui vai até ali, esse aqui não chega muito longe. Mas eu não estou caminhando porque alguém me fez uma promessa, eu estou caminhando porque Ele me fez a promessa. Você não deve caminhar pela promessa de ninguém, mas pela promessa que Ele fez a você. Qual foi a promessa? Sabe qual é a promessa que Ele fez? Que você seria filho, que você seria feito morada do templo do Espírito Santo, que você não é mais bastardo, agora você é escolhido. Você era perdido e foi achado. Você não era nada e agora é alguém, porque Ele mora dentro de você. Então não se fique questionando e dizendo: mas ninguém me vê, ninguém me enxerga. Ei, tem alguém muito mais grande do que qualquer pé rapado morando dentro de você, e Ele se chama Deus. Ele se chama Deus. E a Bíblia nos diz que Ele está assentado sobre o globo da terra, e a terra é o estrato dos seus pés, e a sua cabeça está no céu, aonde há querubins, aleluia, voando e dizendo: Santo, 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 Santo é o Senhor dos exércitos. Lute por aquilo que é eterno e não por aquilo que é transitório. Tem pessoas que lutam por tantas coisas que vão ficar, são momentos, e eles vão se embora. São momentos que logo se vão, são coisas secundárias. E Jesus disse: eu estarei com vocês todos os dias. Mas Ele diz também a nós, no capítulo
de número 9, de 1 Coríntios, verso de número 24 ao 27. Todos devemos saber pelo que lutamos. O problema de muitas pessoas é que elas não sabem pelo que elas estão lutando. Elas vêm à igreja simplesmente por vir. Ou elas vêm à igreja e logo se decepcionam. Sabe por quê? Porque Jesus não abriu aquela porta. Porque Jesus não curou aquela enfermidade. Porque Jesus não deu a casa. Porque Jesus não deu o carro. Jesus não te chamou para te dar um carro ou para te dar uma casa. É óbvio que Ele pode te dar. Mas isso aqui não deve ser primordial. Primordial é Jesus. Quando você não sabe o caminho em que você está andando, qualquer caminho serve. E esse é o mal de muitas pessoas que estão dentro da igreja. Eles estão no caminho, mas não conhecem o caminho. Lembra quando Jesus estava dizendo, no capítulo de número 6 do Evangelho de João, que quando ele estava dizendo, eu sou o pão da vida, eu sou a água viva, e começou a pregar a palavra, e muitos diziam ali, que a palavra era dura demais, até o próprio Pedro disse, mestre, a palavra que tu está pregando aqui é dura demais, visto que os seus discípulos estão indo embora. Jesus disse, quer ir com eles também, Pedro? Pedro redobra o juízo e fala, não, mestre, só tu tens a palavra de vida eterna. Só Ele tem a palavra de vida eterna, meu irmão. Então quando você não sabe pelo que você está lutando, você luta por qualquer coisa. Quando você não sabe o caminho que você está andando, qualquer caminho serve. Quando você não sabe o alvo a atingir, qualquer alvo serve. Mas Paulo sabia bem. E vou deixar aqui a vocês a indicativa pelo que devemos lutar. Olha o que ele vai dizer para nós no verso de número 24 do capítulo de número 9 de 1 Coríntios. Vocês não sabem que todos os que correm no estádio, apenas um ganha o prêmio? Corre de tal maneira que alcança o prêmio. Todos os que competem nos jogos se submetem a um treino rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Olha o que eles fazem. Eles se submetem a um treino rigoroso para obter uma coroa que logo perece. Vai acabar. É momentâneo. Mas nós o fazemos para ganhar uma que dura para sempre. Mas nós fazemos ou lutamos para ganhar uma que dura para sempre e não momentânea. A sua luta, o seu empenho, o seu esforço, a sua dedicação não deve ser por coisa momentânea, não deve ser por coisa transitória, como nós aqui aprendemos, ou por algo que logo vai passar, mas por algo eterno. Por isso que Paulo vai dizer, eles lutam para obter uma que passa, a sua glória se vai, se murcha, acabou-se, foi coroado, premiou-se, mas durou por algum momento. Mas nós corremos, nós lutamos, nós nos doamos, nós nos esforçamos, nós nos damos demais de nós nos esforçamos de forma exagerada para obter uma coroa incorruptível. Sendo assim, ele vai dizer, sendo assim, não corro como correm os sem-alvos e não luto com quem esmorri o ar, mas esmorri o meu corpo e faço dele escravo, para que depois de ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser reprovado. Toda a glória deste mundo, toda a posição que este mundo puder dar a você, não se compara com a glória que em nós há de ser revelada. Você pode estar acompanhado das pessoas mais famosas, das pessoas mais importantes dessa terra, mas se Jesus não for com você, não adianta nada. Se Jesus não for comigo, irmãos, não adianta nada. Sabe por quê? Porque no livro de Efésios, no capítulo número 1, ele vai dizer da obra de Deus Pai, ele vai dizer da obra de Deus Filho, e ele vai dizer da obra de Deus Espírito Santo. E ele vai dizer assim, a vocês foi dado um penhor, uma garantia a qual vocês precisam para o dia de encontrar com o Senhor na glória.
Vocês precisam para atravessar deste mundo para o mundo vindouro. Ou seja, o Espírito Santo é o penhor, é a garantia que eu tenho, que eu preciso mantê-la até que Jesus venha me buscar e me levar na glória. E eu preciso chegar lá com esse penhor, com esse carimbo, Espírito Santo, para que eu possa ter direito de entrar na cidade pelas portas. Então eu devo saber pelo que eu estou lutando, e não para o que eu estou lutando. Para o que eu estou lutando é menos importante do que por que eu estou lutando. Por que eu luto? Por que eu sou perseverante? Por que eu não desisti ainda? Por que eu sirvo a Cristo, mesmo tendo dificuldades dentro de casa, mesmo sendo abandonado, mesmo sendo criticado, mesmo sendo rejeitado? Por que eu sirvo a Cristo? Eu não sirvo a Ele por aquilo que Ele me prometeu. Eu não sirvo a Ele por aquilo que Ele pode fazer, mas eu sirvo a Ele por aquilo que é eterno, a qual Ele deixou claro na sua palavra: aos que venceram. Eu tenho que continuar a lutar, eu tenho que continuar a doar mais de mim, eu tenho que continuar a me esforçar até que eu seja coroado por Ele. Eu não posso desistir. E Ele diz mais para nós, no capítulo de número 4, de 2 Timóteo, vai dizer assim para nós, capítulo de número 4, verso de número 7 e 8, combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. Agora, isso aqui é o mais especial. Paulo, ele continuou lutando, a fé ele não jogou fora, porque ele precisa da fé. Mas aqui está o algo mais importante. Agora me está reservada a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos que amam a sua vinda. Quando nós falamos da vinda de Jesus, muitas pessoas ficam atemorizadas. Quando vai ser? A Bíblia nos diz: orem para que não seja no inverno, porque se for no inverno nós estamos embolados nos cobertor, estamos dentro de casa, não queremos sair, até mesmo não queremos a igreja, porque está muito frio. E ele diz: orem para que não seja no inverno. Ele ainda diz para que nós oremos para que não seja no inverno. Mas Paulo está dizendo para nós aqui, olha o que Paulo está dizendo: agora me está reservada a coroa da justiça. Mas o que Paulo fez? Ele combateu o bom combate, ele acabou a carreira e guardou a fé. Paulo se esforçou, Paulo foi determinado, Paulo não jogou fora a fé, Paulo se manteve ali firme diante do Senhor, porque ele sabia que havia uma coroa reservada de justiça, a qual o Senhor daria a ele, o justo juiz, naquele dia. Que dia? O dia que ele vier para dar à igreja a sua recompensa, no tribunal de Cristo, a qual a igreja vai passar. E ele diz: não é somente a mim, não é somente a mim, mas a todos que amam, a todos que desejam, a todos que anelam a vinda do Senhor. Se você ama a vinda do Senhor, se você anela, deseja a vinda do Senhor, essa coroa de justiça também está preparada para você, está preparada para a sua casa, para a sua família. Então por isso que eu digo para você hoje: não desista de pregar o evangelho, de ser um missionário dentro da sua casa, de ganhá-los para Jesus e levá-lo para a glória juntamente com você. Às vezes nós somos missionários muito fácil lá fora e esquecemos de ser missionários dentro de casa. E Deus ensinou Noé, esposa e filhos, ganha todos, coloca dentro da arca, que eu quero salvar. Hoje Deus dá a você esta oportunidade de levar o evangelho da salvação para dentro da sua casa. Leve, porque a coroa de justiça, qual está reservada, qual Paulo disse que não está somente a ele, mas a todos que amam a vinda do Senhor. Então nós devemos saber pelo que nós lutamos, e nós lutamos não por uma coroa corruptível, mas por uma incorruptível de glória. Agora, Timóteo também vai dizer a nós, Paulo vai dizer a nós, no capítulo de número
2, versos de número 11 ao 13, ele vai dizer assim: esta palavra é digna de confiança. Se morremos com ele também viveremos. Se perseverarmos com ele, também reinaremos. Se o negarmos, ele também nos negará. Se você permanecer firme, ele vai estar firme com você. Se você morrer por amor ao evangelho, pode ficar tranquilo, meu irmão, porque a Bíblia nos diz que ele dará a nós um corpo incorruptível de glória. Um corpo incorruptível de glória, mas ele dará a todos aqueles que vencerem. Agora eu entendo porque Paulo, porque Pedro, porque João, porque Tiago, porque tantos homens de Deus, tantos discípulos, tantos apóstolos, como a igreja nos dias de hoje, como quantas pessoas, quantos irmãos firmes continuam diante do Senhor e não negam a fé, porque eles sabem que aquele que há de dar a coroa está de braços abertos aguardando para o coroar no grande dia. Por isso que eu entendo que aqueles homens, mesmo sendo martirizados, mesmo sendo mortos em praça pública, mesmo sendo jogados na cova dos leões, mesmo sendo usados como tochas vivas, eles não negaram a Cristo, eles não desistiram de Jesus. Sabe por quê? Porque eles sabiam que o justo juiz daria a eles uma coroa incorruptível. É algo que não é perecível, é algo eterno que dura para todo sempre. Não é uma alegria momentânea, mas é algo eterno. Então você deve saber pelo que você está lutando. Você deve saber para que lutar. Não deixe que o diabo roube a sua coroa. A Bíblia nos diz que ele anda ao derredor, rugindo como se fosse um leão, buscando a quem possa tragar. Ele sabe que ele está condenado, e ao saber que está condenado, ele quer levar você também para a condenação eterna. Ei, mas a Bíblia nos diz, no livro de Romanos, que olhando Deus dos céus para a terra, não viu um justo sequer, mas ele enviou o seu Filho para morrer por todos aqueles que nele crê, e todos aqueles que o recebessem. A Bíblia nos diz que ele deu o direito de serem feitos filhos de Deus. A humanidade caminhava a passos largos para o inferno. Eu caminhava a passos largos para o inferno. Mas um dia brilhou uma luz, não pela minha vontade, porque a Bíblia diz que eu não perguntava por ele, mas aquela luz brilhou e abriu os meus olhos, as escamas caiu, e ele me colocou no caminho, me deu um banho e me transformou, me deu um novo nome e me chamou de filho. E se hoje estou lutando, se hoje você está lutando, é porque a garantia que ele deu a nós é verdadeira. E nós sabemos disso, porque o Espírito Santo fala ao nosso coração. Não desista, não pare, não abandone a sua coroa, não deixe Jesus, porque ao deixar Jesus, você estará deixando a vida eterna com Ele. A Bíblia vai dizer a nós, irmãos, que quando Jesus ali, o texto a qual eu citei, pregou e muitos dos seus discípulos foram embora. Muitos dos seus discípulos foram embora. Mas Pedro foi sábio ao dizer, tu tens a palavra de vida eterna. Ele tem a palavra de vida eterna para mim e para você. Lembra das pessoas a qual Jesus curava? Lembra do endemoniado de Gadara? Ele curou aquele homem a qual ninguém dava jeito na vida daquele homem, prisão, nada, o sistema, as pessoas, ninguém poderia fazer nada por ele. Quando ele teve um encontro com Jesus, Jesus transformou a sua vida e ele falou, não, deixa que eu siga o Senhor, deixa que eu vá contigo, porque agora eu encontrei o Senhor, encontrei a salvação e eu não posso deixar que o Senhor vá, eu quero ir com o Senhor. Jesus disse, não, você será mais útil para mim, voltando para a sua família e pregando o meu evangelho, porque a transformação que eu fiz em você precisa alcançar pessoas lá também.
A transformação que Jesus fez na minha, na sua, na nossa vida precisa impactar outras pessoas, fazendo com que elas também ouçam aquele momento em que Jesus virá para buscar a sua igreja. Ele vem e está vindo, e nós temos que estar preparados. Ah, pastor, mas eu não tenho força, eu estou pensando em desistir, estou pensando em ir embora, eu estou pensando em jogar tudo para o alto, eu não tenho mais fé suficiente. Ei, você confessou que não tem fé. Lembra daquele pai quando chega até Jesus, porque ele foi até os discípulos não resolveu o problema em que o filho tinha, ora jogava-se no fogo, ora na água, endemoniado, e aí ele vai até Jesus, e ele confessa para Jesus: ó Senhor, eu digo ao Senhor que eu não tenho fé, porque eu vivi aqui todo esse tempo e não vi nada acontecer. Ele falou para Jesus que ele não tinha. Eu não tenho fé, mas o Senhor pode fazer alguma coisa, e Jesus fez. Às vezes o que falta a nós, sabe o que é? É confessar para Jesus o que está em falta em nós, para que Jesus possa preencher. Ele disse: se você não tem sabedoria, peça a Ele, que Ele te dará sem medida e sem esfregar no seu rosto. Peça a Ele, ao invés de ficarmos pedindo tantas coisas. Peça a Ele graça para que você possa resistir, para que você possa permanecer de pé, para que você possa continuar nessa jornada que não é fácil, é árdua, e todos os dias o tentador vem tentando nos tirar do caminho, mas a Bíblia diz que é o que vencer. É o que vencer. Você precisa ser forte, você precisa conhecer o seu Deus, aquele que te chamou, aquele que fez uma promessa de salvação para a sua vida. Ele virá. E como que é que você está? Você está preparado? Talvez nós pensamos que um texto como esse, o pregador vai, hoje o couro vai comer, o chicote vai estralar. Não, Deus sabe como tratar com a sua igreja. Às vezes você se julga como um nada e como um ninguém. Eu me julgava também assim. Eu me lembro de uma determinada vez, que ainda quando jovem no mundo das drogas, diziam para mim que eu não valia nada. O valor do mundo não pode se comparar ao valor que Jesus colocou em mim e em você. Sabe por quê? Porque o mundo veio para condenar, mas Jesus veio para salvar aqueles que haviam se perdido. Jesus veio para salvar aqueles que estavam perdidos, e nós estávamos perdidos, mas Ele nos encontrou num charco de lodo, nos deu um banho, e agora você vai desistir? Você vai desistir agora que Ele está próximo de voltar para buscar a sua igreja? Tamanhas experiências você já viveu com Jesus, tamanhas lutas você já venceu, e Ele foi contigo e demonstrou para você que Ele é com você. Então não desista agora, não pare agora. Ouça vozes de miríades e miríades de anjos dizendo para você: continue, não desista, não desista, porque Ele em breve vem, Ele em breve vem e voltará para buscar a sua noiva. Ouça uma multidão dizendo para você: não desista, não pare, não abandone a sua cruz, mas vai avante, porque aquele que prometeu é fiel. Talvez você possa não viver coisas extraordinárias nessa terra. Talvez você pode não ter a casa do sonho, o carro do sonho, o emprego do sonho, o salário do sonho. Mas tendo uma vida com Deus, lá na glória, você terá as promessas realizadas na sua vida, a qual não se compara, Paulo diz, com as coisas deste mundo. Nada. Paulo diz: não dá para se comparar com a glória que em nós há de ser revelada. E Paulo vai dizer: nada pode me afastar do amor de Cristo Jesus. Ele vai dizer: nem a morte, nem os anjos, nem o futuro, nem o presente, nem qualquer outra criatura. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo foi derramado em nós.
E Ele testifica todos os dias dizendo para você assim, para mim: ei, lembra-te da onde eu te tirei, lembra-te da onde eu te tirei, lembra-te da onde eu te tirei. E quando eu olho para trás, não com saudade, mas quando eu olho para trás, o lixo que eu era, eu olho: Senhor, muito obrigado a Deus, porque eu era para ser condenado eternamente, mas agora eu vou ser coroado eternamente. Olha, irmãos, que contradição, de condenado para coroado. Esta é a maior promessa de Jesus para mim aí, para a sua vida. E você está pensando em desistir porque alguém falou mal de você, porque alguém não gosta de mim. Não gostavam de Jesus também, nem por isso ele desistiu de você. Não gostavam de Jesus, tentaram matar Jesus, fizeram armadilhas para pegar Jesus, e Jesus sempre se escapando. Mas quando ele morreu lá na cruz, no Evangelho de João, ele vai fazer uma oração e vai dizer assim: Pai, eu oro não apenas por aqueles que o Senhor me deu, que está aqui comigo, mas por aqueles que irão vir, Senhor. Ele já estava orando por você, ele já te via nesse culto aqui ouvindo esta palavra. Então hoje, irmãos, a palavra de Deus para mim e para você: não desista, porque ele virá para buscar a sua noiva, a noiva adornada, a noiva com haverá um grande evento, e o noivo aguarda a noiva para o grande casamento que haverá no céu. Eu quero fazer parte. Você quer fazer parte? Então não desista. Para de olhar para um lado, para de olhar para o outro, para de olhar para as pessoas, para de olhar para quem disse de você ou quem não disse de você. Olhe para Jesus, aquele que te fez a promessa fiel. A Bíblia diz que Ele é fiel e verdadeiro. Ele é o alfa, o ômega, o princípio e o fim. Amém? Esta é a palavra de Deus para nós hoje. Poderia aqui pregar tantos outros temas, mas a palavra de Deus hoje para mim é para você, e para você é: não desista. Saiba pelo que você está lutando. Saiba por que está lutando. E não saia do caminho. Tenha um alvo identificado, e esse alvo tem que ser Jesus. Se não for Jesus, irmãos, qualquer alvo serve. E esse caminho tem que ser Jesus. Ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Se você estiver nesse caminho, você está no caminho certo. Não faça como o povo que Jeremias ali profetizou. O povo deixou a Deus por rota cisterna, rotas que não retêm água. Continue em frente, avante. Eu sempre digo na igreja lá: venha arrastando, irmãos, mas venha. Tendo pouca força, não negue a palavra, continue. Mas eu não tenho força a vir à igreja. Venha assim mesmo, mesmo não tendo força. Ele não pediu para você vir perfeito, ele pediu para você vir. O que ele falou? Vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Ele vai aliviar você. Deixo aqui meus agradecimentos ao pastor Nilson, muito obrigado. A sua esposa, os demais obreiros, a igreja do Senhor. Deus abençoe esta igreja pelos 9 anos. São 9 anos de muita batalha, de muitas experiências. Mas não desista, que venham mais 9 anos, mais 9, mais 9, mais 9, e assim até que ele venha. Continue orando uns pelos outros, ore pela igreja do Senhor, continue orando pelo pastor da igreja de vocês, continue intercedendo pela família dele, continue dando força a ele na oração, no abraço, na palavra, porque Deus tem levantado para que ele possa guiar a igreja do Senhor Jesus. Amém? Deus abençoe a igreja, Deus abençoe a cada irmão e a cada irmã. Meu muito obrigado e uma salva de palmas para o Senhor Jesus. Se inscrever e ativar o sininho. Deus abençoe. Deus abençoe.